Iniciar nossa aula, videoaula, sobre inferências estatísticas sobre variâncias generalizadas normais. Nós já falamos da distribuição da variância generalizada, das inferências sobre variância generalizada, e agora vamos falar da inferência via verossimilhança, os testes de hipótese via verossimilhança. Então, inferência sobre variância generalizada via verossimilhança no caso normal multivariado. Então, podemos pensar em realizar um teste de hipótese de que a variância generalizada de uma população normal seja igual a eta, obviamente maior que zero, porque é o determinante dessa matriz sigma. Então, H0 nosso é determinante sigma igual a eta via teste da razão de verossimilhança. Então, vamos considerar que x tem distribuição normal, p variada, com média μ e covariância sigma, e que x1, x2, xn é uma amostra aleatória dessa distribuição de probabilidade. Então, nesse caso, temos que os estimadores de massa verossimilhança irrestrita de μ e sigma são x barra, média amostral, e sigma, que é a soma de quadrados e produtos em relação à média, corrigido para a média, xj menos x menos x barra transposto, dividido por n, que é o nosso sigma chapéu, como nós vimos no capítulo 5. Sem restrição nenhuma. Ademais, a função de verossimilhança restrita, né, que é dada por essa expressão, cujo máximo, quando substituirmos μ pelo x barra e sigma pelo sigma chapéu, μ chapéu é igual a y barra, nós chegamos nesse máximo lá no capítulo 5 e em várias outras situações posteriormente. 2π elevado a menos np sobre 2, determinante da sigma chapéu elevado a menos n sobre 2, isso aqui é a nossa Sn, né, também, e Vz elevado a menos np sobre 2. Agora, sobre H0, no modelo restrito, determinante de sigma sobre H0 é igual a eta, e denotando sigma por sigma zero para diferenciar do caso restrito, temos que a função de verossimilhança restrita era dada agora por L de ômega, x dado nossos dados amostrais, né, é uma função de μ, sigma zero e eta fixo, né, sobre H0. Então, 2π elevado a menos np sobre 2, aqui determinante sigma, então, fica eta elevado a menos n sobre 2, exponencial de menos traço de sigma zero a menos 1, vezes a matriz soma de quadrados e produtos, mais a matriz H lá, né, que é em x barra menos μ transposto multiplicado por n. A função log verossimilhança é só menos np sobre 2, é logaritmo de 2π, menos n sobre 2 é logaritmo de eta, menos meio do traço dessa quantidade aqui. Se derivarmos a função 36 em relação a μ igualarmos a zero, a gente tem a derivada igualando a zero, nós temos que μ igual a x barra, em chapéu igual a x barra, então o estimador de massa verossimilhança no caso restrito é o mesmo do caso restrito também nesse caso. Então, a nossa função de verossimilhança nesse máximo local, ainda com dados sigma zero e eta, ela se simplifica nessa expressão 38 aqui. Então, a diferença é que aqui, essa parte se anula, sobra só essa parte aqui, né? Nós estamos aqui. Essa parte aqui se anula, porque μ chapéu vai ser igual a x barra, então isso aqui dá zero, essa parte, o resto fica igual ao que nós temos ali. Menos meio traço sigma zero. Bom, essa função aqui é maior ou igual a essa função aqui, né, que μ e aqui é μ chapéu. Então, substituindo μ por μ chapéu, esse resultado é maior do que o L de ômega zero, onde nós temos μ qualquer. Vai ser igual quando μ for igual a μ chapéu. Temos que a função suporte correspondente agora a essa função reduzida, esse máximo local, menos np sobre 2 ln de 2π, nós estamos maximizando por etapas agora, de uma forma diferente. Menos n sobre 2 ln de eta, menos traço de sigma zero a menos 1, vezes a matriz soma de quadrado do produto, dividido por 2. Então, devemos maximizar a função 38 ou 39 em relação a sigma zero. A gente, em geral, obtém derivada da função log verossimilhança, que é essa parte aqui, da 39.
Fazer isso equivale a minimizar esse traço aqui. Tá? Então, porque está subtraindo, então se nós minimizarmos esse traço, esse valor vai dar máximo. Sujeito à restrição imposta para H0, que o determinante de sigma 0 é eta. Eta maior que 0. Portanto, o que nós devemos fazer? Nós vamos usar aqui o método lagrangiano. Então, construindo a função lagrangiana, nós denotamos aqui por φ de sigma 0 eta. Então, está a nossa função ser maximizada vezes mais o fator de Lagrange, que multiplica a nossa determinante da sigma 0 menos eta, que é a nossa restrição. Nós vamos pegar as derivadas em relação a lambda e em relação a sigma 0. Então, derivando em relação a sigma 0, usando as diretivas lá do capítulo de matriz, que nós vimos anteriormente, né? Então, aqui nós vamos derivar em relação a sigma 0. Então, fica sigma 0 menos 1, a gente tem que derivar essa parte em duas etapas. W, sigma 0 menos 1, flanqueando, que multiplica sigma 0, deriva em relação a sigma 0, dá negativo, né? Deriva em relação a sigma 0, dá essa parte que flanqueia o sigma 0 lá em duas etapas, eu não vou entrar em detalhe. Então, dá isso aqui. E, derivando em relação a sigma 0 determinante, a gente vai multiplicar pela sigma 0 menos 1 determinante, isso aqui, vezes lambda. Lambda é eta, dá zero, porque não depende do sigma 0. Agora, derivando em relação a lambda, aqui não tem lambda é zero, então fica derivando em relação a lambda, derivando em relação a lambda, dá exatamente essa parte aqui. Determinante de sigma 0 menos eta. Então, daqui a gente tira que determinante de sigma 0 chapéu igual a lambda 0 é igual a eta. E substitui essa solução do determinante de sigma 0 nessa expressão anterior, igualando a zero ela também. Então, determinante de sigma 0 igual a eta, substituindo na segunda parte igualando a zero. Então, aqui vai ser substituído por eta. Nessa parte aqui, primeiro eu passei esse termo para o lado de lá, pré-multipliquei por sigma 0 menos 1 e pós-multipliquei por sigma 0 menos 1. Então, quando eu faço isso, sobrou W, e essa expressão aqui é escalar, né? Então, qualquer lado que eu colocar o sigma 0 chapéu, nessa parte que é pré-multiplicando aqui, isso dá identidade, pós-multiplicando, sobra um sigma 0 aqui. Porque as outras quantidades são identidades. Substituindo o determinante de sigma 0 chapéu por eta, que é a solução obtida na primeira parte, nós temos essa quantidade aqui. Tomando-se o determinante de ambos os lados, determinante de K, então eu vou ter determinante desse lado aqui, usando a propriedade determinante, uma constante multiplicando o determinante de uma matriz, achando o determinante, fica, para pôr para fora, fica constante, vezes a dimensão elevada à dimensão da matriz. Então, lambda elevado a p e eta elevado a p vezes determinante da sigma 0 chapéu. E determinante da W. Determinante da W, a W N sigma chapéu, NSN ou N sigma chapéu. Então, usando a mesma regra, põe o N em evidência, então é elevado à potência, que é a dimensão da matriz W, que é P por Q, então é elevado a P. Então, daqui, nós isolamos o lambda, então, fazendo algum algebrismo aqui, substituindo o determinante de sigma 0 novamente por eta, chegamos nessa quantidade aqui, e usando a propriedade determinante, né, igual nós fizemos aqui, N sigma chapéu, então N elevado a P, raiz de P dá N, determinante da sigma chapéu, raiz quadrada, raiz pésima, da determinante da sigma chapéu. E aqui embaixo continua. Substituindo essa solução em 41, nessa parte aqui, para a gente ter a sigma 0, então nós temos que o eta é isso, que o lambda é isso, eta sigma 0 igual a N sigma chapéu ou W.
coisa. Isolando sigma zero, chegamos nessa solução ou nessa solução. Raiz P-esma de eta, raiz P-esma determinante de sigma chapéu, vezes sigma chapéu. Ou raiz P-esma de eta, raiz P-esma determinante da W, vezes a W. Portanto, nosso estimador de massa verossimilhança. Substituindo a função de verossimilhança restrita, então vamos fazendo obra aqui, então tá essa batucada aí, tá, gente? Nós maximizando agora em relação a sigma zero, a função anterior. Então, fazendo algumas algebrismos, chegamos a esse máximo aqui, que também, usando propriedades determinantes, a essa expressão aqui. Veja aqui que é NP sobre 2, ou menos NP sobre 2, o resto é muito parecido, 2π elevado a menos NP sobre 2, eta, que é o determinante da sigma zero elevado a menos N sobre 2, vezes E elevado a menos NP sobre 2. E aqui apareceu raiz P-esmo determinante da sigma, dividido por raiz P-esmo determinante da eta. Se isso aqui for igual, isso aproxima de 1, obviamente. Então, quando nós fizermos a razão do L de ômega zero sobre o L de ômega, dos máximos das funções de verossimilhança, nós chegamos a essa expressão. E no modelo restrito nós temos dimensão P médias, PP mais 1 sobre 2 variâncias e covariâncias, e aqui também. E aqui nós restringimos, fizemos uma restrição, que é falar que o determinante de sigma zero é igual a eta. Então, nós perdemos um grau de liberdade aqui. Então, a diferença de grau de liberdade do modelo restrito para o restrito é igual a 1. Então, o grau de liberdade daqui quadrado final vai ser 1. Tomando o logaritmo dessa expressão, nós temos a expressão Q quadrado para o teste da razão de verossimilhança, que é bem simples. N, que multiplica Ln de eta, que é o valor hipotético, menos Ln determinante da sigma chapéu, ou da SN, que é a mesma coisa, que é a vezada, mais NP, que multiplica raiz P-esma do determinante da sigma chapéu, sobre a hipótese restrita, sobre o eta, que é o valor hipotético. Se é verdade, isso aqui tem de ser 1, isso aqui tem de ser 0, isso aqui dá 0. E a mesma coisa aqui, isso aqui tem de ser igual e dá 0, então nosso Q quadrado, o valor mínimo para ele é igual a 0, caso a hipótese seja estritamente, nosso valor amostral é estritamente o valor hipotético, que seria a maior evidência a favor de H0 possível. Isso na prática dificilmente acontece. Então nós temos a nossa variável Q quadrado, assintótica, com 1 grau de liberdade. Quanto maior o N, melhor fica essa aproximação. Nós podemos eventualmente substituir o sigma, o sigma aqui por S, o N por N menos 1, tanto lá quanto aqui, se quisermos, pelos graus de liberdade associada à matriz de covariância. Então, nós calculamos o determinante da sigma chapéu, naquele exemplo, é um exemplo ilustrativo, que nós já usamos todos os testes que nós aplicamos aqui, as 6 variáveis hematológicas foram mensuradas em 103 indivíduos. E aplicar o teste de hipótese para determinante da sigma ser 6, contra a alternativa de ser diferente de 6. Então, hipótese bilateral adotando um coeficiente de confiança 95. O determinante da matriz de variância e covariância não biasada foi 6,24 e o N é 103, então nós conseguimos, usando propriedade determinante, achar o determinante da sigma chapéu, que é 5,89. Foi isso que fizemos e calculamos a estatística, é só substituir. O eta vale 6 sobre a hipótese, Ln de 5,89, que é o nosso valor estimado, NP 103 vezes 6, e aqui a raiz do 5,89 sobre 6, raiz P-esma, raiz sexta, são 6 variáveis, menos 1. Então, isso se aproxima bastante de 1, isso aqui dá 0, os valores são muito próximos, o valor estimado é muito próximo do hipotético. Então, deu um valor de Q quadrado bem pequeno. E o valor P correspondente com Q quadrado de 1 grau de liberdade no 0,95 levou a não rejeição da H0, como aconteceu com todos os outros 4 testes que nós aplicamos. Portanto, novamente, esse teste foi considerado similar ao teste que nós havíamos aplicado na aula anterior. Aquela função que nós temos lá, eu não vou voltar lá, mas aplica exatamente esse teste aqui. Nós pulamos no exemplo da aula passada, mas está lá no arquivo em R, se alguém precisar eu posso submeter.
Na próxima aula, nós iniciaremos o assunto sobre inferência agora para compararmos várias variâncias generalizadas. Então, essa aqui é uma novidade desse capítulo que acho que não tem em artigo nenhum. Em livro, nunca vi também. Então, nós derivamos as expressões aqui nesse nosso livro. Inferência sobre várias variâncias generalizadas normais. Via teste de razão de verossimilhança. Deu um pouquinho de trabalho. Então, veremos isso na próxima aula. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.